Olá, meus queridos. Vou iniciar um novo vlog hoje. Espero que todos vocês estejam bem. Por quê? Vocês já sabem que eu esqueço, porque daí eu fico tão aqui infiltrada e eu sei que isso precisa se tornar um novo hábito. Como esse novo hábito aqui que eu estou já vai pro segundo mês, já que eu tô tomando 3 litros de água para quem tomava só 1,5 e olhe lá, porque eu sou uma pessoa que não tomo refrigerante, não tomo bebida alcoólica, nada disso. Só tomo literalmente água e suco, de vez em quando e muito chá. Mas eu não conseguia tomar a quantidade necessária, né, por dia. E agora eu tô tomando 3 litros, já tô no segundo mês, já virou um novo hábito. E gravar também precisa se tornar um hábito, né? Então bora lá que eu vou tentar subir algumas produções aqui. Eu passei o período da manhã mandando orçamento, já fui pra academia. Enfim, fui comprar algumas coisas aqui numa loja de cosméticos. Fui a pé pra, sabe, pra ver um pouco desse céu azul maravilhoso que tá bem frio aqui. E bora pra mais um dia, vamos lá? Olá, meus queridos. Eu fiquei alguns dias sem vlogar porque aconteceram coisas aqui no off, né, da maternidade atípica bem delicadas. Mas tá tudo bem, no momento tá tudo bem, porque assim, é uma avalanche de sentimentos e acontecimentos, mas enfim. E hoje nós temos audição lá na escola de música. Enfim, e aí eu tirei a parte da tarde pra organizar alguns pedidos que eu tenho pra enviar amanhã, porque aqui hoje é feriado. E aí, eu acho muito interessante que é o quê? A gente aprender a utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. E aí, nisso, eu sempre sou a pessoa que, tipo, busco respostas dentro de mim, mas então eu preciso das perguntas corretas. E aí, eu utilizo muito a ferramenta do chat, assim, justamente para poder fazer essas perguntas, assim, eu vou ali e tal, pesquiso o que eu quero, pesquiso dentro de mim, né, o que eu quero questionar para ele me trazer as perguntas corretas, para eu conseguir trazer essas respostas, deu para entender? E é muito legal, porque daí eu tô fazendo a questão da parte da música, né, que é basicamente assim, eu sei tudo que eu quero, mas eu quero transferir isso em palavras para conseguir começar a trazer isso para a identidade, para como trabalhar melhor em relação ao público, enfim, é uma junção de fatores ali, que não é só simplesmente cantar e tudo mais. E aí, eu sou uma pessoa que sempre fui muito autêntica, só que eu tô vendo que hoje em dia ser autêntica é quase que uma obrigação. E tem muitas pessoas que estão sendo autênticas sem ser autênticas, né? Que é uma cópia da cópia da cópia. E aí, só porque fala um pouco mais assim, assim, assado, se acha, né, autêntico. E ser autêntico não é exatamente sobre isso, né? É trazer a sua característica ali, sabe, pontuar, né, enfim. Então eu fiquei de tarde fazendo esse estudo sobre a minha pessoa, né, minha persona, na verdade, né, que sou eu mesma. E eu sou muito a favor de, tipo, não criar muito uma personagem, sabe, em cima daquilo que eu quero mostrar para os outros. Eu não sei se eu tenho uma dificuldade em fazer isso. Na verdade, eu não me sinto confortável, assim, em ser algo fictício, sabe? Eu acho que a gente pode ter a questão um pouco do mistério e tudo mais, mas... Deixa eu vir mais pra cá, porque tá muito escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo gravar ali fora. Pera aí. E como eu estava falando, porque eu parei e aí eu esqueci, eu perdi o fio da meada, mas assim, voltando a falar sobre a questão da construção da carreira, da utilização do chat para nos auxiliar a fazer todas essas perguntas, acho que é super importante. Estrela, minha cachorra, peraí. Vim pro outro canto, deixei minha cachorra lá dentro, porque senão ela fica pulando, não dá pra falar. Enfim, gente, eu acho que é importante a gente ter esse autoconhecimento sobre nós mesmos para poder trazer isso em vida, né? Para conseguir transformar isso, vamos dizer assim, pra gente conseguir materializar. Eu acho isso bem interessante e não quero construir uma carreira baseada em momento, quero construir uma carreira longa. Enfim, são muitos fatores. E hoje em dia o que eu vejo muito são as pessoas se... Nossa, câmera, vem pra cá. As pessoas, elas acham que pra você ser únicas e autênticas, você tem que jorrar de informação em você, sabe? Olha lá, minha cachorra me chamando, louca. Aqui, câmera, aqui que falta dificuldade. Pera aí. E assim, sabe, um exemplo, colocar... Você se montar de fato, você colocar... Não é que se montar, como que eu posso falar? Isso não é essa questão. É ter muita informação. Acho que é isso que às vezes me incomoda um pouco. Ter muita informação e ao mesmo tempo sem nenhuma informação. E aí eu olhando parece tudo meio que um padrão. Que já existe um padrão dentro dessa autenticidade, sabe? Deu pra entender um pouco? Peraí que vai passar a moto que eu detesto.
pensando nesses fatores, tento sempre pensar quem eu sou, o que eu gosto, sabe? Enfim, e aí trazer isso pra identidade, né, que eu acho que é importante. E tinha outra coisa que eu queria falar, peraí. Eu tô gostando de conhecer outras artistas, assim, conhecer um pouco da sua história, ter essa troca, assim, sabe? Eu acho que tá sendo fundamental, porque eu vejo muito que quando a gente tem a arte dentro da gente, ela vai florescer em vários sentidos da vida, não só na música, né? Na parte criativa mesmo. Então a gente vai, sei lá, fazer a parte de artesanato, trabalhos manuais, pintura, desenho, enfim, tudo que tem a ver com criação. Eu fico pensando sobre isso, que eu, pra quem não sabe, eu costuro. E quando eu era criança, eu pegava assim as roupinhas eu nunca gostei de boneca em si, de Barbie. Eu sempre fui da ação, sabe? Mas eu gostava de fazer o quê? De fazer as roupas delas. Eu gostava dessa parte da criação porque eu queria ela tinha que ter algo autêntico. E desde criança eu queria que fosse único. E aí, enfim, meu pai me ensinou a dar os primeiros pontinhos ali, com a agulha e linha e tal. Então eu comprava uns retalhinhos lá bem baratinho e fazia. Gostava dessa parte. Depois eu fui confeiteira durante muitos anos, fui chefe de confeitaria, assim. Então, assim, sempre gostei da parte da criação, mais uma vez. Eu acho que a criação sempre esteve comigo, tanto da parte, né, de criação de composição, na criação de melodias. Então, assim, é algo que eu acho que tá com muitos artistas tem essa parte, esse feeling pra parte, sabe, mais criativa, né, da arte mesmo. Então, eu acho muito interessante. Porque eu amo tudo que for de criar, assim, um exemplo. Eu amo ficar vendo vídeos sobre passo a passo de coisas de costura, sabe? Mesmo que eu não vá fazer, eu gosto, porque quando eu comecei lá atrás, eu costurava muita coisa. Eu comecei costurando calça pro Ricardinho, aí eu costurava bolsa. Se não me engano, meu primeiro projeto foi uma bolsa. Aí eu comprei, era tricoline ainda, sabe? E aí eu fiz a alça do lado errado. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu fiz a alça do lado errado? Então eu sempre gostei dessa parte de criação. E quando eu fui pra gastronomia também, tipo, eu fui pra confeitaria porque eu achava que esteticamente, eu sempre gostei muito de doce, claro, e esteticamente eu achava maravilhosos os doces que a gente fazia, porque a gente trabalhava com confeitaria Yogashi, né, que é uma confeitaria oriental ali com uma pegada mais eu ia falar ocidental, mas mais francesa, enfim, que daí fugiu de novo da minha cabeça. Hoje eu tô com a cabeça como e... Nossa, gente, eu tô muito ruim de cabeça. Acho que porque ontem foi um baque tão grande tudo que aconteceu. Ajude sim! Ricardinho. Foi um baque grande em relação à maternidade aqui atípica, né? Foi muito difícil. Mas, enfim. E aí eu tenho uma sobrecarga mental muito grande, sabe? Quando tudo isso acontece, enfim. Eu acho que a gente também precisa se autorregular. E a gente, às vezes, não tem esse tempo de se autorregular, sabe? A mãe atípica, mas a gente vive. Eu sempre me apego ao meu lado otimista, ao meu lado de ter o meu conhecimento pessoal, justamente para poder sair do buraco. Eu sempre falo isso, sabe? Faça o que tem que ser feito em momentos, às vezes, que você acha que você não conseguiria, sabe? Que às vezes são insuportáveis. E a gente vai levando. Eu acho que essa a força que eu desenvolvi foi justamente essa, porque em determinado momento da minha vida eu achava que não tinha mais solução, que a vida terminava ali, né? Que eu não tinha mais como viver, como ver o mundo colorido. E eu ficava triste porque eu sempre fui uma pessoa otimista, independente das coisas, e eu passei por um turbilhão assim de muitos anos seguidos vendo a escuridão, e eu queria ver cor, porque eu sempre fui a pessoa de ver cor nos momentos difíceis, sabe? Eu sou a pessoa de me levantar. E aí, muito trabalho, assim, psicológico, como que eu posso dizer? Tipo, de autoconhecimento mesmo, sabe? Eu leio muito. Eu criei uma paixão por leitura, não é uma coisa que eu faço desde criança, tá? Eu desenvolvi essa paixão por leitura, desenvolvi a questão da atividade física. Então, eu sempre falo assim que qualquer pessoa consegue, porque às vezes as pessoas acham que eu sempre fui assim, né? Tipo, que eu já tenho as coisas, que eu não sei o quê. Não, gente, eu já tenho uma idade de adulta. Eu sou jovem, mas o meu filho fica me zoando falando que eu sou velha. Ele fala, não, eu sei que você é jovem, mãe. Mas assim, então eu já tive tempo pra, né, ó, pra labutar bastante e tal. Não que eu não esteja fazendo isso, ainda estou. E aí, no meio de todo esse rolê todo, eu ainda decidi voltar a cantar, né? E aí, eu, como responsável que sou,
com o comprometimento que eu tenho comigo mesma. Falei, vou levar esse rolê aqui a sério e vai ser profissional. Então é por isso que eu estou nessa nova construção, né, gente? Não é porque eu nunca tive contato com a música, não. Não estou recomeçando, tipo, não sei de nada, né? Só estou buscando novos conhecimentos, ferramentas. A música mudou, a forma que as pessoas consomem música também mudou. E eu sempre falo que eu não sei se existe uma... como que eu posso dizer? Não sei se nunca é tarde. Não sei se esse termo pode ser utilizado em todo o tempo, sabe? Porque às vezes a gente vê alguns casos assim que a pessoa tem uma certa idade, assim, bem mais avançada, e a gente fala, nunca é tarde. Mas será? Entendeu? Então, assim, não sei se existe uma idade correta para nunca é tarde. Mas eu sempre falo assim, se você teve coragem naquele momento... Não teve coragem, não. Se você tem uma vontade e você não realizou, vai e realize, né? Eu não sou a pessoa que quero morrer, tipo, ai, meu Deus, me arrependi de não ter feito. Não, eu não sou essa pessoa. Eu vou realizar todos os meus desejos, eu sei que eu consigo. Até hoje, as coisas que eu mentalizei, eu realizei, então... E eu acredito que não sou só eu acho que é por isso que é tão difícil o nosso trabalho mental. O trabalho de se conhecer de fato e tal. Por quê? Porque a gente tem tanta crença limitante que tem coisa que a gente tem receio de mentalizar por sentir culpa, por sentir que aquilo não pertence a gente, sabe? Então, assim, se for sonhar... Mas isso é um treino, tá? Não que eu sempre fiz isso, não. Mas é um treino de, tipo, conseguir... Se eu posso sonhar pequeno, por que eu não posso sonhar grande? Entende? E aí às vezes você vai falar pro outro, você fala até com receio de tipo, não custa sonhar e tal. Mas, gente, se você não acreditar, como que a gente vai transformar aquilo em realidade, entendeu? Então, assim, todas as coisas para se tornarem reais, elas precisam de um caminho. E esse caminho, quem vai construir é você, né? Mas como? Pesquisa, né? Busca entender como que funciona o mercado que você quer ser introduzido. Busca entender o que você precisa para fazer tal coisa. E aí eu sempre faço o quê? Um mapeamento. Eu tenho esse costume desde muito cedo, tá? De fazer um mapeamento das... Deixa eu trocar. Eu não sei porquê, mas eu sempre fiz um mapeamento dentro da minha cabeça antes de... Agora que eu vi, tá pegando a vassoura ali atrás. Eu sempre fiz um mapeamento das coisas, assim, de como chegar em tal coisa, sabe? Tipo, um passo a passo. E aí, desde muito cedo, eu lembro que quando eu pensei em fazer moda... Eu tava terminando o ensino médio aqui no Brasil, porque eu fiz só até a oitava, fui brecada de fazer e tal, e aí eu tive que terminar aqui no Brasil, eu já, a mãe e tudo mais. Mas enfim, isso aí fica para outro vídeo. Eu lembro que daí eu falei, poxa, para fazer moda, eu tenho que entender sobre desenho industrial e tudo mais, e aí eu preciso estudar AutoCAD. Aí eu lembro que no colégio, escola pública, geralmente vão aqueles cursos profissionalizantes, né? E aí quem vier através da escola tem não sei quantos por cento de desconto, ou tem alguns cursos que era até gratuito e tal. E aí eu lembro que eu me inscrevi num desses cursos de periferia, assim, sabe? Que tem profissionalizantes, né? Aí a gente fazia lá aula de digitação. Eu fiz isso durante um ano, gente. Eu fiz AutoCAD durante um ano. Depois eu fiz designer também. Pensa se eu sei mexer hoje em dia eu não sei. Tá? Mas no tempo eu fiz o curso, concluí o curso que eu falei, cara, eu preciso fazer isso porque quando eu for fazer moda, eu preciso entender como fazer desenho, né, industrial e tudo mais. Enfim, é uma longa história porque o meu sonho naquele momento lá era ter passado na USP Leste, porque era próximo de onde eu morava. E, gente, era USP, querendo ou não, é USP. E aí era próximo, eu ia conseguir pegar um ônibus. Eu tinha feito todo o cálculo, sabe? Eu ia gastar não sei quanto de ônibus pra ir, pra voltar. Eu ia conseguir buscar o Ricardinho na escola e depois ir pra faculdade. Beleza. E, enfim, isso também fica pro outro vídeo, mas só pra vocês entenderem todo o contexto do que eu tô falando, que é assim, eu sempre fiz um passo a passo pra chegar onde eu queria. E aí eu pensei, eu preciso me profissionalizar também na costura. Eu consegui um curso também do governo e tal, gratuito, de corte e costura. Nisso eu já costurava, tá, gente? Eu já costurava, mas eu queria aprender a manusear máquina industrial específico. Porque eu queria, minha meta, o meu grande sonho era comprar uma máquina industrial. Aí eu fui lá e o quê? Fui aprender a mexer, porque eu só costurava na caseira, né? Uma Singer antiga, assim, que era da minha ex-sogra, maravilhosa. E eu tinha uma máquina do Japão também, que é uma máquina caseirinha. E aí eu falei, preciso aprender a manusear máquina industrial, overlock, aí tinha galoneira, tinha, enfim, todas as máquinas assim que a gente utiliza na costura tinha. Tinha até ferro industrial, era muito legal. E assim, eu me apaixonei por aquilo lá. E aí eu lembro que daí o projeto do curso era fazer camisa social, calça social. Nós fizemos o projeto, entregamos, foi muito legal.
Mas enfim, o que eu tô falando pra vocês aqui na minha cabeça, por algum motivo, eu sempre faço um passo a passo. Então com a música não foi diferente. O meu primeiro passo quando eu pensei em voltar a cantar foi o quê? Aula de canto. Porque eu preciso trazer as técnicas vocais de volta. Não é só abrir a boca e cantar bonito, né? É entender sobre o que a gente tá fazendo, como funciona e tudo mais. Aí foi isso que eu fiz. E depois eu virei a chave e falei, eu vou já meter as caras, porque não tem muito tempo, eu pensei. Eu tenho que começar a fazer as coisas acontecerem quanto antes. E aí nisso eu já comecei a buscar entender como está o mercado atualmente da música. Ai, gente, não acredito que tá passando lixeiro. E feriado, eles nunca passam no feriado. Beleza. Voltando aqui. E aí é esse o caminho que eu estou traçando da música. E aí, é isso, eu preciso encontrar identidade, preciso, entendeu? Então eu faço todo um cronograma, não só mental, eu trago uma pessoa da organização em relação a isso, sabe? Dos meus projetos. E eu consigo fazer as coisas. Simples não é simples. Mas, por exemplo, com a minha marca também foi a mesma coisa, que daí tem toda essa história da costura, tem a ver com a minha marca de hoje, que hoje em dia já é a nossa empresa. A gente já saiu há um bom tempo do MEI, a gente já não é mais MEI. E, enfim, a gente foi construindo, assim, sabe? Até então era eu, né? Hoje em dia meu esposo... Peraí, olha o caminhão passando. Eu não tô acreditando. Ninguém botou lixo pra fora. Hoje em dia meu esposo também tá ali, né, numa parte da parte da administrativa e tudo mais. Enfim, é uma outra história também, mas só pra vocês entenderem que, tipo, deu certo. E outros projetos também, né? Eu na parte da confeitaria também, eu falo, cara, eu quero crescer dentro da confeitaria, quero ter reconhecimento, quero assinar cardápio, e eu consegui concluir esse ciclo também dentro da gastronomia. Então, eu tendo todo esse, como que eu posso falar, essa bagagem, eu pensei, por que com a música eu não vou conseguir fazer? E é justamente isso, sabe? Porque assim, as pessoas sempre vão falar pra você, ai, mas é tão difícil você começar na música, é tão difícil. Tudo vai ser difícil, gente. Se tiver alguma coisa fácil, vocês comentem aqui e falem pra mim o que é fácil. Se vocês passarem a vida inteira falando, pô, mas pra ser aeromoça é muito difícil, pô, pra ser piloto de helicóptero é muito difícil, sei lá, tô chutando aqui coisas aleatórias, tá? Se vocês pararem pra pensar, tudo é difícil. Vai ficar parado aí vendo a vida passar ou vai ali enfrentar? Então é basicamente isso. Eu vou tentar gravar pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu já vou pedir pra vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, pra se inscreverem no canal, pra deixar o like. Se quiser deixar um comentário, deixe um comentário que vocês são bem-vindos. E eu vou tentar gravar um pouco do take da audição de hoje, que nada mais é que uma música autoral. E aí daqui a pouco tá nas pistas, espero que vocês gostem, tá bom? Então até já!